Bem-vindas e bem-vindos ao Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje a nossa conversa é sobre um tema importante para o desenvolvimento das crianças, o ensino da língua inglesa na infância. Para nos ajudar a entender melhor este assunto, temos aqui no estúdio 3 educadoras. Samanta Silva Pereira, professora de língua inglesa na Rede Municipal de Santos há mais de 15 anos. Formada em letras e pós-graduada em língua portuguesa, atua também como apoio pedagógico na Secretaria de Educação de Santos, no setor de formação de professores. Contamos também com a presença de Cristina Varanda, pós-doutora e doutora em Ciências da Reabilitação na área de Comunicação Humana pela Faculdade de Medicina da USP. Ela coordena a área de língua inglesa da SEDUC Santos. Está aqui também Elisângela Patrício. Formada em Letras e Pedagogia, ela tem especialização em Metodologia de Ensino-Aprendizagem em Língua Inglesa e é professora da Educação Infantil e Anos Iniciais. Ao longo do programa, vamos contar com a contribuição da educadora Priscila Pina de Lucena, em entrevista gravada. Ela é mestra em Avaliação em Língua Estrangeira e pós-graduada em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer tê-las aqui. Eu agradeço. Estudos mostram que crianças que têm contato precoce com um segundo idioma desenvolvem habilidades cognitivas e linguísticas de forma mais natural. Samanta, quais são as abordagens que você costuma usar para que isso de fato aconteça? Então, especialmente com as crianças, uma abordagem lúdica é bastante eficaz. As crianças, elas gostam bastante quando a gente trabalha com música, com movimento, elas gostam bastante de se movimentar, de associar o vocabulário ao movimento. Então, quando a gente trabalha com lúdico, com brincadeiras, com o que a gente chama de role-playing, que as crianças fazem encenações, utilizando a língua inglesa. Então, essa abordagem mais lúdica costuma funcionar bastante com as crianças pequenas. Agora eu vou te pegar de surpresa. Quais são aquelas musiquinhas que você canta e não sai nunca mais da cabeça e que é altamente positivo? Sim, as crianças têm muita facilidade em memorizar músicas. Então, às vezes eu dou musiquinhas para elas no primeiro ano, 2, 3 anos depois que eu continuo pegando as mesmas turmas, elas ainda lembram das músicas, né? Então, as musiquinhas com comprimento, né? A gente tem hoje na internet uma série de canais que utilizam musiquinhas infantis em língua inglesa. Então, elas gostam bastante de cumprimentos. A gente tem que canta Hello, How are you? Então, tem as musiquinhas. Tem as musiquinhas que elas já costumam ouvir, né? Tem o Baby Shark, que também foi sucesso quando trabalha com pessoas da família, né? Então, tem várias musiquinhas que elas gostam bastante. E aí, muitas que elas já trazem também, né? No repertório. Hoje as crianças têm bastante contato, né? Por conta do YouTube, vários outros canais, né? Então, eles gostam bastante. Elisângela, e você? Você tá fingindo aí, mas eu vou pedir para perguntar também quem sabe cantar. Não, então, na educação infantil, principalmente, acho que as músicas são o que as crianças mais amam, né? E aí a gente consegue fazer o link com a língua portuguesa, porque você consegue cantar dos dedinhos, você consegue cantar dos índios. Então, eles vão, né? Eles gostam, eles conhecem em português também. Então, assim, você ensina uma música hoje, na aula seguinte você canta essa mais uma. Então, de repente, você está cantando 15, 20 músicas com eles todos os dias. É como ela, você entra na aula, eles já começam. Nós vamos cantar, nós vamos cantar. E aí você vai cantando tudo primeiro, para depois você fazer outra coisa. Você não consegue começar uma aula sem cantar. Faz parte da rotina, faz parte. Né? A rotina é cantar. De língua inglesa, Entendeu? principalmente com os Eles pequenos. Amam, os pequenininhos amam. E o repertório fica amplo, né? Fica amplo, e você tem vocabulário, você tem a pronúncia, e dali você tira um monte de coisa. A música do alfabeto também, do alfabeto. Né? Muitos já chegam sabendo cantar, porque já ouviram pela internet. Sim. Ó, tá vendo? Exatamente. Que legal. Vamos ouvir agora o que a Priscila tem a dizer sobre a importância de saber falar inglês e os benefícios que essa habilidade pode trazer. Vamos lá? Há vários benefícios, né? Geralmente, o que as pessoas falam assim logo de cara é que eu consegui um bom emprego. E é de extrema importância a gente sair desse viés mercadológico e pensar em outras esferas. A gente pode... Se a gente lembrar da Ellen Bialystok, ela é uma pesquisadora canadense. Ela traz nos estudos dela que os sintomas de Alzheimer
e a de demência, eles tendem a aparecer tardiamente em sujeitos bilíngues. E aí, a partir daí, a gente já tem um benefício da esfera da saúde, né? Mas também tem benefícios psicológicos, políticos, sociais. Quando a gente fala mais de um idioma, você acaba tendo acesso a outros mundos possíveis. E temos mais acesso a conhecimento, a cultura, novos jeitos de ser e estar no mundo. É sempre uma possibilidade também de eu me descobrir, né? O Bakhtin, ele sempre falava que a gente se descobre pelo discurso do outro. E quando a gente aprende uma língua, você está se descobrindo pelo discurso desse outro, né? É também uma possibilidade de a gente se perceber e relaxar na diversidade. Elisângela, como fazer para a criança se apaixonar loucamente pela língua inglesa e só querer falar inglês? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que gostar, né? Eu acho que quem está ali com a criança tem que amar, porque a gente às vezes ouve muito, né? Aí o meu professor de inglês não gostava, eu não gostava do meu professor. Se a gente não tiver apaixonado por aquilo, não vai, né? A gente tem que trazer atividades bacanas, diferentes, envolventes para eles. Criança, a gente tem que sentar no chão, a gente tem que brincar com eles, a gente tem que trazer os jogos, a gente tem que fazer o que a Samantha falou, a gente tem que ter um teatro, a gente tem que ter massinha, coisas que eles gostem, né? O tema, eu acho que tem que envolvê-los também, então a gente tem que estar ligado no que eles estão vendo, nos desenhos que estão aparecendo, nos jogos, trazer isso também, porque se a gente estiver muito distante do que eles estão vivendo, a gente não vai conseguir envolvê-los, né? E daí para lá a gente só se diverte porque eles aprendem muito. Eu né? acho que isso que a Elisângela falou é importante, porque se o professor ama o que faz, é mais fácil ele estabelecer um bom vínculo com as crianças também. Porque as crianças têm de ter essa conexão boa, né, legal, com o professor. Então isso é fundamental, né, para qualquer coisa, mas principalmente para a aprendizagem de uma segunda língua. E o ambiente para a aprendizagem tem que ser um ambiente que propicie, né? Eles participarem, perceberem que eles podem errar, né? Para que a criança também se sinta segura, né? E eu acho que o grande ganho também deles aprenderem nessa fase é porque eles estão, como a Cris disse, muito mais desinibidos para aprender, Sim. né? Quando vai chegando a adolescência, eles já vão ficando um pouco mais resistentes em participar de algumas atividades, né? Já vai ficando um pouco mais difícil. Então, na infância a gente percebe isso, que eles, qualquer atividade que você propõe, eles ficam super interessados, eles gostam, eles querem participar, né? Então, esse ambiente acho que propicia isso, né? E a língua inglesa, ela facilita, é um facilitador para outras aprendizagens também? Sim, como eu falei, né? Então a questão do controle inibitório, da flexibilidade cognitiva, Tá. que é outra função executiva também, que é você ser capaz de mudar uma rota, né? Mudar uma posição, pensar numa outra estratégia para lidar com alguma tarefa, com algum problema. Isso também é beneficiado, segundo algumas pesquisas, com o ensino da língua inglesa. A questão da memória de trabalho é importante também, que é uma memória que a gente tem que ter para lidar com as informações que vão chegando do meio ambiente e processar essas informações num tempo adequado e devolver uma resposta. Então, a memória de trabalho também pode ser beneficiada pela aprendizagem da língua inglesa. Então, a aprendizagem da língua inglesa não beneficia a criança só em termos linguísticos, é isso que eu queria dizer. Vai muito além disso, né? Então, é importante que a gente... Agora vamos ouvir a opinião da Priscila Lucena sobre o momento em que esse aprendizado deve acontecer. Vamos lá. Durante muito tempo aí foi propagado, que ainda se propaga, né? Que seria na infância. Entretanto, essas teorias são muito controversas, porque há vertentes teóricas que dizem que essa capacidade de produzir certos fonemas, de perceber certos fonemas, ele é melhor na primeira infância. Entretanto, há aquelas que defendem que um adulto ou um adolescente pode aprender mais rápido, porque ele tem um repertório linguístico maior. E aí ele vai transferindo conhecimento para a aprendizagem de uma nova língua. E dizem também, a vertente diz, a criança aprende muito rápido, mas ela também esquece rápido. Então, aí voltando para a questão do adulto, já se sabe também que as motivações que levam um adulto e um adolescente a aprender, eles podem ser maiores que os das crianças. Então, ou seja, o assunto, apesar de estar na mídia valorizando a aprendizagem desde pequeno,
os estudos eles não são conclusivos. É lógico que, voltando para o que eu falei anteriormente sobre educação linguística, a gente se posicionar, até ter questões psicológicas em volta, a gente está oportunizando para as crianças, se elas começam desde cedo, a estar em contato com tudo isso, né? Mas, afinal, então, o que se sabe se não é conclusivo? A gente sabe que a quantidade de exposição, ela interfere, só que mais do que a quantidade de exposição que você tem à língua, é a qualidade dessa exposição, a motivação também, ela é de grande impacto. Você ter bons professores, as estratégias de ensino, e que você aprende a falar uma língua falando, é que nem nadar, né? E é no uso que você está ali aprendendo uma nova língua, independente da idade. E aí, por isso que a gente começa a falar na aprendizagem de línguas, em práticas de linguagem. A Priscila fala que quanto mais cedo, melhor, como a gente já conversou aqui. Cris, com idade correta, desde a barriga, não diria correta, mas ideal? Então, a Priscila traz uma informação que ela fala da questão linguística, né? Então, ela diz que algumas pesquisas mostram que, de fato, aprender uma segunda língua cedo é conveniente, né? Porque tem um período ótimo para a gente adquirir alguns fonemas daquela determinada língua. Por outro lado, ela diz que outras pesquisas dizem que quanto mais tarde, melhor, porque a gente vai se tornando mais especialista em língua. Então, a gente já aprendeu a nossa primeira língua, então a gente consegue fazer transposições mais rapidamente com a outra língua que está sendo aprendida. Então, com relação à questão linguística, pode haver essa questão aí dicotômica, né? Então, algumas pesquisas indicam que numa idade precoce é interessante, outras pesquisas indicam que não, exatamente. Porém, com relação à questão cognitiva, que foi aquela que eu mencionei anteriormente, eu posso dizer que é melhor, de fato, a criança aprender precocemente. Já se acostuma, não é? Sim, e porque vai ajudar e colaborar com o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas que eu mencionei que são importantes, né, para a vida, né, como um todo, ao longo da vida. Então, eu advogo, né, que a gente ofereça esse ensino para crianças em idades precoces. Essa é a minha ideia. Aí você falou do momento da barriga, né? Esse vínculo que a mãe forma com a criança já desde antes do nascimento é importante, seja cantando, seja falando uma segunda língua. Eu acho que isso contribui de uma maneira geral para o vínculo, né, que vai se estabelecer entre essa mãe e essa criança, de qualquer forma. Independentemente de ser inglês, francês ou outra coisa. Qualquer língua, né? Elisângela, que retorno que você tem das crianças quando você apresenta o inglês da maneira que você nos contou, brincando, cantando, se divertindo? Eu fico muito feliz, porque os alunos, eles vêm super contentes falar comigo. No corredor, eles me procuram. Na sala de aula, eles me abraçam. As professoras já relataram várias vezes que elas estão dando aula, estão falando com eles, os pequenos de 3, 4 anos, começam a falar inglês com elas. Então, eles falam as cores, eles falam os números, no meio da aula delas, misturam tudo. Uma mãe, uma vez, eu fui conversar, porque eu estava preocupada, que na sala ele era quietinho. Aí ela, Eli, em casa ele fala tudo, só fala seu nome, fica falando tudo que você ensina, tudo que você dá, ele conta certinho em casa. Eu falei, que ótimo. Então, assim, a gente fica muito feliz, né? Eles vão mostrando isso a cada dia. Você apresenta projeto para as mães e eles fazem, eles cantam felizes, assim, não é uma coisa que é chata, né? Então, assim, a gente fica contente, a gente vê a alegria que a gente dá, né? Que a gente está ali junto, eles estão com a mesma alegria que a gente. Então, eu gosto muito, acho que é um Esse é o prazer. melhor retorno, não, Samantha? Ah, com certeza. Muito legal quando eles falam, teacher, quando é a sua próxima aula, né? Olha, vai ter feriado, não vamos ter aula de inglês, né? Eles gostam bastante, eles sentem falta, né? E principalmente os pequenos. Eles têm muita alegria em aprender, né? Muita curiosidade. É bem gostoso isso. E essa afetividade dos alunos também, né? Eles acabam associando o inglês a algo legal, divertido, gostoso de aprender, né? Então é muito legal isso para um professor. A gente sente essa alegria das crianças em aprender, né? Agora vamos ouvir o que a Priscila tem a nos dizer sobre o uso de recursos lúdicos e como eles podem contribuir para a aprendizagem da língua inglesa. Vamos assistir? Brincar, cantar são práticas de linguagem na infância.
Mas quando chega na adolescência, eles também continuam brincando, né? A música, ela é presente em vários momentos das nossas vidas, elas marcam momentos, elas trazem memórias. Mas só que por trás de aprender a cantar uma música, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de chunks of languages, né? São blocos de expressões que eu vou repetindo, vou cantando, e quando eu menos percebo, eu estou usando aquele bloco, aquelas estruturas em outros contextos. Eu vou memorizando, eu vou percebendo a cadência da língua, tem a questão da pronúncia. E aí, se eu aprendo usando a língua, como eu falei agora há pouco, esses são meios que a gente acaba trazendo para ali dentro do contexto, muitas vezes escolar, para que o estudante pratique. E aí não fique só aquela coisa monótona, né? Só exercícios de gramática. Então, ele aprende com uma função ali que é brincar, jogar, cantar. Agora, quero saber de vocês como a família pode contribuir para que o aprendizado de inglês seja eficiente já desde a primeira infância. Eu acho que a família pode incentivar, né, a criança a aprender essa segunda língua, inclusive colaborar também falando um pouco com as crianças dentro de casa, um pouco de inglês, enfim, trazendo um pouco daquilo que acontece na escola para o ambiente familiar. Eu acho que isso é legal, é importante, né? Bacana. Principalmente incentivo. Eu acredito que, como a Cris disse, esse incentivo, esse estímulo, né? A valorização também, né? Da importância de aprender uma outra língua, né? Não só a língua inglesa, mas uma outra língua na atualidade. E também eu sempre gosto de trazer para os alunos coisas que eles acabam levando para casa também, né? Então, por exemplo, apresentar bandas para eles que eles não conheçam, né? Então, por exemplo, Beatles, que às vezes não é da realidade deles, né? Então eu trago e eles levam para casa e fazer essa ponte, né? Então eles, levei para casa, eu cantei, minha mãe falou que conhece essa música, meu pai conhece, então eles gostam bastante, né? Então também criar esse vínculo, né, da língua inglesa com a família também, eu acho isso importante, né? E é importante que os pais valorizem, porque se os pais não mostram a importância disso, muitas vezes a criança também se sente desestimulada, né? Ou acha que não é importante. Então, é legal quando a família também, como a Cris disse, também apresenta a língua, apresenta músicas que gostam também, né? Para as crianças, os vídeos que as crianças assistem, né? Os pais também fazerem essa ponte, eu acho bastante importante, né? Para estimular. E, assim, quando o pai não conhece, quando o pai não sabe, eu acho que ele pode procurar ao redor, quem sabe. Então, assim, eu tenho pessoas que não sabem, então eles pedem para os filhos falarem comigo. Aí os filhos me ligam, mandam mensagem, tia isso, tia aquilo, a minha lição é assim. Aí eu mando vídeos, olha, vê isso. Aí eu mando para os pais também, vocês vejam junto com eles. Então, assim, a gente tem que colaborar. Então, os pais também que não sabem, eles podem procurar pessoas que saibam, para ajudar os seus filhos também. Não pode também dizer, não sei. Então, quem será que sabe? Né? Vai procurar quem sabe para poder ajudar seu filho nesse trabalho, né? Nessa atividade. Eles podem... A internet está aí, existem vídeos, existem músicas, está tudo... Antigamente a gente não tinha nada, hoje tem. Então, os pais podem procurar quem é mais esperto, quem sabe mais também, como a gente faz, né? Então, acho que os pais que não sabem podem ir atrás também. Na pandemia eu tive umas experiências bem interessantes, né? Que as crianças estavam em casa, então de gravar aulas e sugerir atividades que os pais faziam com as crianças também. Então era bem legal isso também, ver as crianças usando a língua junto com os pais, que muitos também estavam aprendendo ali no mesmo momento. Nosso programa está chegando ao fim. Hoje conversamos sobre o ensino da língua inglesa na infância, seus benefícios e as melhores estratégias para tornar esse processo mais natural, prazeroso e proveitoso. Agradeço a presença aqui no estúdio das educadoras Samantha Silva Pereira, Elisângela Gonçalves Patrício e Cristina Varanda. E também a participação da Priscila Pina de Lucena. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Continue seguindo os passos dos nossos percursos pedagógicos. Até o próximo programa e eu te espero. Tchau!